Imagina aquela capa preta esfarrapada, a foice gigante nas mãos. Clássico. Isso. Aquela figura esquelética aguardando nas sombras, sabe? Ou então, pense naquelas cenas de filmes onde a terra simplesmente se abre e demônios começam a rastejar pelo chão. Agarrando os tornozelos de quem tá caindo, né? Exatamente. Agarrando a alma em desespero para arrastar a pessoa lá pro submundo. A gente conhece essas cenas de cor. O folclore e a cultura pop pintaram tipo um quadro super nítido sobre o que supostamente acontece no exato milissegundo após a morte. Mas a verdade é que o roteiro original não é bem assim. Pois é. E se eu disser para quem nos ouve que os textos mais antigos, aqueles que formam toda a base da tradição judaico-cristã sobre a vida após a morte, não mencionam absolutamente nada disso? Onde foi parar o nosso ceifador? Essa é uma excelente provocação inicial. A humanidade parece ter uma necessidade profunda, sabe, de colocar um rosto tangível nos conceitos que fogem à nossa compreensão. Faz sentido. Acaba sendo quase reconfortante ter uma entidade específica, mesmo que seja aterrorizante, para personificar esse momento da transição. Sim, até o medo precisa de um rosto, né? Exato. E quando a gente olha para a base textual original, a ausência de detalhes sobre esse transporte rumo à condenação é simplesmente ensurdecedora. Certo. Vamos desvendar isso. O foco da nossa imersão profunda de hoje é justamente cruzar essa linha. A linha entre o mistério teológico, a literatura antiga e, claro, essas lendas urbanas todas. E a nossa missão aqui é separar o que é criatividade folclórica do que realmente está nos textos sagrados sobre esse transporte das almas. Isso aí. E para fazer isso, estamos nos baseando no material bem específico hoje. É um estudo aprofundado publicado no blog Estudos Bíblicos. Assinado pelo evangelista Jarbas Epifânio, certo? Ele mesmo. O estudo dele foca na escatologia e no estado intermediário da alma, trazendo uma ênfase super rigorosa na exegese bíblica. Bom, e antes de mergulharmos nesses detalhes sobre demônios e anjos, a gente precisa fazer uma pausa conceitual rápida. Claro, manda ver. O estudo baseia toda a sua argumentação na exegese. Para quem acompanha análise de textos antigos, isso significa ir muito além de uma leitura superficial, sabe? Não é só ler e tirar a própria conclusão na hora, né? De jeito nenhum. É o processo de extrair o significado do texto original lá no seu contexto histórico, gramatical e literário, sem injetar ideias modernas ou tradições posteriores dentro dele. Uma ressalva super importante. E sobre a escatologia que eu mencionei, como a fonte define isso? Então, trata-se do campo da teologia que estuda as últimas coisas, ou os eventos finais. Isso inclui a morte, o juízo e o destino das almas. Entendi. E o estudo usa essas ferramentas todas para provar o que exatamente? Ele demonstra que a omissão de detalhes sobre monstros e ceifadores na Bíblia não é um acidente de percurso, é uma escolha teológica intencional, uma estratégia mesmo para combater crenças mitológicas daquela época. Caramba, intencional. Bom, então vamos começar mapeando o terreno. Se a gente quer entender como uma alma viaja, a primeira coisa lógica a se fazer é olhar para o mapa e entender qual é o destino. Com certeza, a jornada não faz sentido sem o mapa. Pois é, o material gasta um tempo considerável delineando o que a gente pode chamar de a geografia do pós-morte. E olha, não parece ser aquela divisão simplista de nuvens brancas tocando harpa de um lado e caldeirões ferventes do outro. Longe disso. A estrutura que o estudo apresenta traça uma evolução histórica e terminológica muito fascinante. Onde a gente começa? No Antigo Testamento? Isso. Lá no Antigo Testamento, a palavra central é o Sheol, em hebraico. E é bem diferente daquelas mitologias super ricas do Egito Antigo, por exemplo. Os egípcios tinham mapas detalhados, né? O livro dos mortos e tudo mais. Exato. Feitiços para a vida após a morte, um submundo todo burocrático e vibrante. Mas o texto hebraico descreve o Sheol de uma forma bem melancólica. Muito sombria. Tipo um lugar de silêncio absoluto. Sim,
era visto inicialmente como o destino comum de todos os mortos. O túmulo mesmo. Um lugar de silêncio, independente de quem a pessoa foi em vida. Nossa, uma visão quase pessimista se a gente comparar com os vizinhos deles na época, né? É uma perspectiva bem crua. Mas, segundo aponta o autor, essa resolução melancólica ganha mais contraste e cor quando a narrativa avança para o Novo Testamento. Aí o vocabulário muda, certo? O grego entra em cena. A mudança é drástica. O termo grego Hades é introduzido. E o que é fascinante aqui é que o estudo faz a sua primeira grande distinção, algo que costuma surpreender muita gente. O que seria? O Hades não é o destino final. Ele é estritamente o estado intermediário após a morte. Espera, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso para uma imagem mais cotidiana. Muitas pessoas imaginam o Hades como o sinônimo direto daquele inferno definitivo, com fogo e enxofre eternos, o pacote completo. É o que a cultura popular nos ensinou, né? Exato. Mas a fonte argumenta que não é bem assim. Seria o Hades, então, tipo uma sala de espera cósmica, um lugar ou uma cela de detenção provisória, onde o pessoal fica aguardando antes do julgamento final? A imagem da sala de espera ajuda a entender a questão do tempo, sabe? Mostra que existe um antes e um depois. Mas essa analogia de sala de espera é passiva demais para o que o texto sagrado realmente descreve. Passiva como? Não tem revistinha na sala de espera? Definitivamente não. A exegese do autor aponta para algo muito mais tenso. O Hades estaria mais próximo da sua segunda ideia, uma cela de detenção provisória de segurança máxima. Ah, entendi. Não tem inércia ali. O estudo diz que já existe uma separação, uma consciência plena e, dependendo do lado em que a alma se encontra, um sofrimento ativo enquanto se aguarda o veredito final. E esse veredito final é o juízo final. E o que acontece nesse juízo final que muda o endereço das pessoas? O estudo cita o livro de Apocalipse, capítulo 20, para mostrar que o destino final e definitivo, que a Bíblia chama de Lago de Fogo ou Geena, é um evento futuro. Então o Hades não é o Lago de Fogo, são coisas separadas. Completamente. O Hades atual e a morte serão, de acordo com o texto, lançados nesse lago de fogo no fim dos tempos. Portanto, o Hades de hoje é totalmente provisório. Entendido o aspecto provisório. E a fonte também menciona que as regras dentro dessa detenção mudaram no meio do caminho, né? Sim, o estudo destaca uma quebra de paradigma enorme com a ressurreição de Cristo. Antes desse evento, o estado intermediário parecia abrigar divisões internas para justos e ímpios. E depois? Após a ressurreição, o autor argumenta com base em textos de Paulo aos Coríntios e aos Filipenses que os crentes passam imediatamente a estar com o Senhor, de forma consciente. Eles não vão mais para essa parte boa do Hades, então. Exato. Já os incrédulos permanecem na jurisdição de tormento do Hades, aguardando o tal julgamento final. Bom, com esse mapa topográfico em mãos, a gente pode finalmente olhar para o estudo de caso. Aquele que o evangelista Jarbas usa para ancorar toda essa teoria. O caso de Lucas 16. Isso. A história do mendigo Lázaro e do homem rico. Se a gente quer ver como o texto original descreve a travessia de uma alma para esse estado intermediário, essa é a nossa principal lente de aumento. Sem dúvida. É a passagem mais descritiva sobre o assunto. Como a fonte estrutura essa narrativa. O estudo foca no contraste absoluto entre as duas trajetórias. De um lado, temos o Lázaro, um mendigo coberto de feridas que passava os dias largado no portão do homem rico. Uma vida de puro sofrimento, né? Total. A narrativa relata que ele morre e é levado para o seio de Abraão. E aqui vale um contexto histórico que a fonte traz. Manda. Para um ouvinte do primeiro século, esse seio de Abraão não era imaginado como uma nuvem mística fofa no céu. Era o lugar de maior honra em um banquete, recostado bem ao lado do grande patriarca da fé. Uma imagem de profundo conforto e compensação pela vida que ele teve. O que nos leva ao outro lado da moeda. O homem rico. Que se vestia de púrpura e linho fino, vivendo no luxo. Pois é, o homem rico também morre. Mas a sequência dos eventos dele é relatada de uma forma brutalmente diferente no texto. E aqui a coisa fica realmente interessante. O texto é cirúrgico na diferença. Para Lázaro, há uma menção explícita de uma escolta celestial.
O texto diz literalmente que ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Uma escolta VIP angelical para garantir a chegada em segurança. Uau! Mas quando lemos sobre a morte do homem rico, a descrição seca de uma forma dramática. A passagem diz simplesmente: morreu também o rico e foi sepultado. E acabou aí. O próximo detalhe já relata o homem rico erguendo os olhos lá no Hades, no meio dos tormentos. Não tem transporte, não tem ponte. É exatamente aqui que as coisas ficam complexas para mim. Onde estava a escolta desse cara rico? Ele foi caminhando sozinho para o Hades? Boa pergunta. Porque, assim, se havia anjos para um lado, porque o texto não menciona nenhum barqueiro, nenhum demônio, nenhuma entidade obscura para arrastar o homem rico. O silêncio levanta bandeiras gigantescas. Essa simetria é o coração da argumentação do estudo que estamos analisando. A ausência de um transportador para um homem rico não é falta de vocabulário do autor bíblico, sabe? É de propósito. É uma declaração teológica fortíssima. Na época em que esses textos foram escritos, o mundo greco-romano estava totalmente imerso em mitologia sobre o além. Aí tinham o Caronte, né? Aquele barqueiro que precisava receber uma moeda de prata para atravessar as almas pelo rio Estige. Isso mesmo, eles tinham guias do submundo, mensageiros da morte. Ao omitir deliberadamente qualquer figura semelhante para o homem rico, o texto bíblico está fazendo uma polêmica, um contraponto direto contra as culturas ao redor. O Deus Supremo não terceiriza o julgamento. Ele não precisa de agentes infernais ou barqueiros para efetuar a prisão de ninguém. Perfeito. A condenação é imediata, governada por uma jurisdição que não requer veículos mitológicos. A transição é ininterrupta, né? Fecham-se os olhos no mundo físico, abrem-se os olhos no estado intermediário. Exatamente. Além disso, a fonte ressalta que o texto de Lucas 16 descreve um grande abismo fixo entre o conforto e o tormento, Uma fronteira intransponível. que não pode ser cruzada por vontade própria. Isso reforça a tese do autor de que o controle de todo aquele ambiente é totalmente divino, sem margem para barganhas, moedas para o barqueiro ou travessias não autorizadas. Mas vamos dar um passo atrás e observar o nosso próprio comportamento humano em torno dessas passagens. Vamos lá. Se o texto bíblico corta os figurantes dessa cena e deixa o homem rico transitar em um silêncio absoluto, a tradição humana posterior definitivamente não suportou esse vazio. Nem um pouco. O folclore tem verdadeiro pavor de lacunas narrativas, não é? Se a Bíblia não disse quem foi que buscou a alma do ímpio, a nossa imaginação rapidamente convocou uma equipe de roteiristas para criar lendas aterrorizantes sobre isso. A mente humana repele o vácuo, especialmente em algo tão misterioso e aterrorizante quanto a morte. Principalmente na Idade Média, né? Sim, ao longo da Idade Média, com a ajuda monumental da arte renascentista, de obras literárias como O Inferno de Dante e, claro, das tradições populares, o Ocidente foi preenchendo esse silêncio, e com imagens muito gráficas. Criaram aquelas legiões de demônios com tridentes. Exato. Demônios cuja suposta função burocrática seria justamente arrastar os pecadores para as trevas. E o estudo do evangelista Jarbas dedica uma boa parte do material justamente para desmontar esses mitos. Ele confronta tudo isso com a fonte textual. A primeira grande lenda a cair é exatamente essa dos demônios como transportadores, certo? Certo. O autor argumenta de forma muito categórica que não há qualquer base bíblica ensinando que anjos caídos possuem autoridade para atuar como fiscais de almas. Zero base textual para isso, então. Zero. Outro mito que o autor derruba é a ideia de um anjo da morte designado especificamente para buscar os ímpios. Ah, tipo o que a gente vê no islamismo depois. Isso, tradições posteriores islâmicas têm a figura muito bem definida de Azrael, ou nas lendas nórdicas com as valquírias conduzindo as almas dos guerreiros mortos. Mas na Bíblia, nada disso. A exegese do estudo mostra que não há um ceifador comissionado para os ímpios nos textos sagrados. A morte e a subsequente alocação da alma no Hades ocorrem por decreto direto do Criador. Tá, e além dessa demissão em massa dos demônios de seus cargos folclóricos, o estudo base também rejeita outros dois conceitos teológicos bem populares sobre esse momento de transição. O primeiro deles, se me lembro bem, é a ideia do purgatório. Sim. O material examinado argumenta contra o purgatório utilizando referências como a Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O que diz lá, basicamente?
A premissa do autor é que não existe menção a uma terceira via. Não há um espaço intermediário dedicado à purificação pós-mortem ou à aquisição de uma segunda chance. Ah, então bateu as botas, já era. Na visão exposta pelo estudo, o destino da consciência é selado irrevogavelmente no momento da morte. Tudo baseado nas decisões em vida. Não há como alterar a sentença, uma vez que você entra nesse estado intermediário. Pesado. E o outro conceito descartado é aquele famoso sono da alma, né? Eu já vi algumas teorias rolando por aí sugerindo que, após a morte, a alma entra em uma espécie de animação suspensa, dormindo profundamente até o juízo final, sem perceber o tempo passar. E o autor usa justamente essa parábola de Lucas 16 para invalidar essa ideia de letargia. Como assim? Na história, tanto o mendigo Lázaro no seu conforto quanto o homem rico em seu tormento estão plenamente despertos. Ah, é verdade, o rico conversa, pede água. Isso. O rico sente sede, dialoga com Abraão de longe, lembra-se dos irmãos que ainda estão vivos lá na terra. Há uma carga de consciência e percepção intelectual e emocional total. Ninguém está dormindo. Tudo é intenso e imediato. Essa rejeição do sono da alma e do purgatório converge para um ponto central muito forte sobre a soberania. Há pouco, a gente falou sobre como a cultura pop enxerga o submundo. Se a gente criar uma analogia moderna, acho que muitas pessoas cresceram esperando que a morte do ímpio envolvesse, sei lá, uma espécie de Uber demoníaco. Uber demoníaco? É, tipo um veículo conduzido por seres das trevas que estaciona na porta do hospital para fazer a coleta da alma. É uma analogia muito provocativa e visual. E se conectarmos isso com a visão geral da teologia apresentada no estudo, ela vai na contramão absoluta desse Uber demoníaco. Não tem Uber, então? Não tem. A fonte foca em Deuteronômio 32, versículo 39, para afirmar que apenas Deus tem o poder de dar a vida e de tirá-la. A ideia de que demônios são gerentes operacionais do submundo, sabe? Que possuem liberdade para sair caçando almas como se fossem funcionários de uma empresa paralela, é uma ficção. Uma ficção que distorce a doutrina original, segundo a fonte. Exato. O demônio não tem a chave da cela. Ele não gerencia o Hades. O que nos leva a refinar aquela nossa primeira analogia da viagem. Se não existe um Uber vindo das profundezas, a transição descrita pela Bíblia se assemelha muito mais a um teletransporte instantâneo. Um teletransporte instantâneo, gostei disso. Mente pela autoridade de Deus. O ato de fechar os olhos no leito e o abrir de olhos na realidade espiritual são eventos sequenciais e ininterruptos, sem viagem no banco de trás de um carro conduzido por sombras. Essa formulação se alinha perfeitamente com a tese do autor. E olha, remover o elemento fantasioso e mitológico não ameniza o texto. Na verdade, coloca um peso de gravidade muito maior sobre o conceito de justiça divina e na responsabilidade individual. E isso nos transporta para a grande pergunta final. Então, o que tudo isso significa? O e daí de toda essa pesquisa? O e daí, o ponto mais importante. Porque estamos aqui desconstruindo mitos literários, analisando exegese e apagando as figuras aterrorizantes daquelas pinturas medievais todas. Mas, se o texto original deliberadamente cortou os detalhes cinematográficos sobre como a viagem acontece, por que os autores bíblicos construíram a narrativa dessa forma? É uma ótima reflexão. Qual é o propósito prático de um texto que simplesmente se recusa a satisfazer a curiosidade humana sobre os detalhes mórbidos do pós-morte? O evangelista Jarbas articula que essa ausência de detalhes sensacionalistas serve, na verdade, como um alerta pragmático. A intenção primária dos textos bíblicos sobre o estado intermediário nunca foi criar uma enciclopédia de curiosidades escatológicas para a gente ler antes de dormir. Eles não queriam escrever um manual de RPG do além, né? Exato. Segundo a exegese que a fonte apresenta, o texto suprime esses detalhes fúnebres do transporte justamente para forçar o foco no momento presente. A vida atual, as decisões de agora, ganham um holofote de extrema urgência. O que faz todo sentido do ponto de vista de quem escreve um alerta. Se a travessia, por outro lado, é imediata, se o destino é fixo, sem segundas chances no purgatório, e a alma se mantém plenamente consciente, poxa,
O tempo para resolver qualquer pendência é o agora. Precisamente. O estudo cita a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Lá tem um imperativo bem claro: examinai-vos a vós mesmos se estais na fé. Uma chamada para autoanálise. Um convite urgente. O autor defende que a mensagem original sobre a morte não tenta instalar o medo de monstros embaixo da cama, mas sim instilar a urgência de reconciliação e clareza de vida, agora. Sabe, quando paramos para pensar nas distinções propostas pela fonte, toda a nossa percepção sobre a ansiedade da morte sofre uma repaginação completa. Como assim? Ao compreender que o texto original separa conceitualmente o Hades provisório do lago de fogo definitivo, que descarta a sala de purificação e apaga os ceifadores encapuzados, o medo que a gente sente ganha uma nova forma. Uma forma muito mais real. Isso, todo aquele terror que as tradições populares depositavam em demônios com tridentes, barqueiros esqueléticos e guias sombrios, simplesmente evapora. O medo folclórico desaparece, e em seu lugar fica a percepção nua e crua da responsabilidade sobre as ações cotidianas. É o peso de saber que as escolhas importam hoje, enquanto a consciência e a vida física estão disponíveis. Exato. E lidar com essa responsabilidade individual e inalienável acaba sendo muito mais desafiador do que temer uma figura mítica batendo na porta. Sem dúvida. O evangelista Jarbas conclui o material apontando que o objetivo de explorar esses detalhes textuais não é gerar um ambiente de terror nas pessoas ou incentivar uma especulação vazia. Pelo contrário. Qual é a meta final dele com esse estudo todo, então? A meta teológica do estudo é motivar a integridade, é incentivar uma postura transparente em relação às próprias escolhas diárias e reafirmar uma confiança madura na soberania de Deus, um Deus que detém o controle solitário e incontestável sobre a linha de chegada de todos nós. Uau! Isso oferece uma perspectiva monumental sobre como consumimos cultura, religião e história ao longo dos séculos. É uma mudança de paradigma. Nesta nossa imersão profunda de hoje, nós pegamos o compasso e traçamos as fronteiras esquecidas do estado intermediário. Entendemos como as culturas ancestrais olhavam para o sombrio Sheol até chegarmos à definição rígida do Hades. De uma sala de espera passiva, pela tensão de uma cela de detenção provisória e muito consciente. Bem lembrado. Exploramos a diferença dramática entre a escolta angelical reconfortante do mendigo Lázaro e a solidão silenciosa do homem rico em sua queda imediata. E, claro, como cereja do bolo teológico, formalmente demitimos os demônios de seus papéis históricos como transportadores e taxistas de almas condenadas. Foi uma exploração de limpeza conceitual, né? Raspando as camadas de lendas urbanas para reencontrar a sobriedade do texto de origem. O que nos deixa com um eco na mente. Pessoal, a partir do momento em que a análise demonstra que os textos sagrados originais foram intencionalmente silenciosos sobre os detalhes mórbidos da viagem da alma, a fim de focar toda a nossa energia no peso do agora, surge um questionamento incontornável. Qual seria? Se a base estrutural da crença ocidental preferiu o silêncio para nos manter focados na vida presente, quanto do pavor moderno que temos em relação à morte é baseado em monstros e roteiros aterrorizantes que nós mesmos inventamos apenas porque não suportamos os silêncios que a tradição propositadamente nos deixou? Fica a reflexão para continuarmos expandindo a mente. Eu fiquei impressionado com tudo isso. É muito conteúdo para digerir, com certeza. Eu adorei participar dessa análise. Muito obrigado a quem nos ouve pela companhia em mais essa jornada, navegando por entre textos milenares e exegese profunda. A busca pelo conhecimento não tem fim. Até a próxima exploração.